Olá! A partir de hoje, o Instituto Legislativo Brasileiro vai estar mostrando para você uma série de entrevistas com o Dr. Lucas Rocha Furtado. Ele é Procurador-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União e vai nos falar sobre as licitações e os contratos administrativos. Doutor Lucas, por que os administradores públicos, a administração pública em geral, tem sempre que estabelecer contratos especiais quando é hora de adquirir produtos, adquirir serviços? Débora, a questão é a seguinte: o particular, ele quando celebra contratos, quando pratica qualquer ato, ele trabalha com o dinheiro dele, com recursos próprios, não é isso? Por serem recursos próprios, ele faz o que ele quiser. Não precisa dar satisfação, em princípio, a ninguém em relação a como ele contrata, quanto ele contrata. Ele pode, por exemplo, contratar a construção de uma casa. Durante a construção, mudar o projeto, mudar quantas vezes quiser. Pode até sair mais caro, mas é um problema dele particular. Diferentemente da administração pública. A administração pública, quando contrata, tem de seguir todo um formalismo. Isso porque o administrador público trabalha com recursos públicos. Então ele tem de prestar contas. Ele tem de observar uma série de princípios de legalidade, de moralidade, de publicidade, não é isso? Por conta dessa postura diferenciada que decorre do fato de que o administrador trabalha com recursos públicos, é que os contratos administrativos têm todo um procedimento diferenciado. Da administração pública se espera que o administrador siga uma série de princípios de legalidade, de moralidade, de publicidade, de impessoalidade, de eficiência, não é isso? Tem sido dado uma importância muito grande ao princípio da eficiência. Queria que o administrador público obtenha bons resultados. E para isso ele vai precisar formalizar todos esses processos. Isso porque o administrador público não trabalha com recursos privados, particulares, disponíveis. O administrador trabalha com recursos públicos. Daí ele tem, por exemplo, de prestar contas. Ele precisa comprovar que aplicou corretamente, que observou todo um rigor legal. E dentro desse rigor que a lei impõe, a própria Constituição Federal impõe ao administrador público o dever de, como regra, antes de celebrar qualquer contrato, realizar um processo de licitação. Em que consiste uma licitação? É um processo administrativo. Vale dizer, vamos ter vários atos encadeados que objetivam a celebração de um contrato. Então, esse processo licitatório tem dois objetivos básicos. Objetivos fixados na própria Lei de Licitações, que é a Lei 8666 de 1993. Quando o senhor se refere ao administrador público, de que administração pública se está falando? É a administração em todos os seus níveis, municipal, estadual, federal? A própria Lei de Licitações, essa nossa Lei 8666 de 93, ela define quem está sujeita às regras, não é isso? Aos princípios dela própria. É toda a administração pública, direta e indireta. A administração pública direta inclui a União, é isso, os estados, o Distrito Federal e municípios. A administração pública indireta inclui as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias em todas as esferas de governo. Vale dizer, quem quer que esteja na administração pública direta, federal, estadual, municipal. Quem quer que esteja em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, federais, estaduais ou municipais, é obrigado a seguir a lei de licitações. É obrigado a seguir a lei de licitações, tanto no que diz respeito à própria licitação, quanto no que diz respeito à formalização dos contratos e execução do contrato. Em uma situação particular, as entidades do chamado Sistema S, SESI, SENAI, SESC, eles administram dinheiro público, recebem contribuições parafiscais que têm natureza de dinheiro público. Mas como não integram a administração pública, eles não precisam seguir a Lei 8666. Eles definiram procedimentos básicos por meio de regras aprovadas pelas próprias entidades, definiram seus procedimentos de licitação, são obrigados a seguir esses procedimentos aprovados por eles próprios, mas não seguem a Lei 8666. Base legal das licitações. Existe uma norma geral, mas também existem outras bases legais que dão esse suporte para a contratação da licitação. O primeiro suporte é a própria Constituição Federal. Constituição Federal